Olá, boa noite, tudo bom? Meu nome é Isabela, sou pediatra do Dr. Consulta. Eu atendo nas unidades do Itaquera, do Consolação, Paraíso, Barra Funda e Jabaquara. Para quem não conhece, o Dr. Consulta então, tem uma rede de centros médicos, são 30 unidades, já normalmente muito perto de metrô, fácil acesso de ônibus, a pé. Tem todas as especialidades, não só médica, mas multiprofissional, então nutricionista, psicólogo. Tem também a parte de exame, cirurgia e a novidade agora é que a gente está com vacinas. Então, o tema hoje é vacinas, aproveitando essa novidade do Dr. Consulta. Por enquanto é só na unidade 9 de julho. Se vocês tiverem interesse para saber preço, como é que funciona, é só ligar. É fácil também agendar consulta pelo site ou por telefone. Pode ser, inclusive, agendada no mesmo dia. Tá? Então, hoje o assunto é esse. Eu sei que é um tema bastante polêmico, que gera muita dúvida, gera muita angústia nos pais também, nos pequenos. Então, podem perguntar mesmo. Eu vou conversar um pouquinho de alguns tópicos principais, mas aí depois vou abrir para pergunta ou a gente vai explicando tudo junto, tá bom? Muitos os pais às vezes vêm na consulta e falam assim, já nasce já tão novinho, né? Por que assim que nasce já tem que ter uma vacina? Por quê, né? Então, assim, primeiro, vacina é muito segura. Todas as vacinas que são liberadas, que entram no calendário vacinal, foram vacinas que tiveram anos de estudo, com muitas pessoas, então, assim, são vacinas que a gente pode confiar, que é acompanhado pela Anvisa, tudo. Então, assim, não tenham medo. Claro, existem reações, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas na hora de você pesar, né, o custo-benefício da vacina vale muito a pena. Hoje em dia a gente nem se escuta mais falar de varíola, difteria, poliomielite, que antigamente, né, antes das vacinas, eram doenças muito frequentes nas crianças, tinha uma mortalidade muito alta. Hoje nem se fala mais. Além dessas que a gente considera erradicadas, tem também as que ainda existem, então a meningite, algumas que vira e mexe às vezes acontece, mas numa porcentagem muito menor do que tinha antes das vacinas. Então, por favor, sempre lembrem, tenham em mente isso do calendário vacinal atualizado. São muitas vacinas, cada ano está mudando. Então, hoje, esse ano, por exemplo, de 2017, já tiveram muitas mudanças, ótimas mudanças, que eu também vou comentar. Então, sempre tenham em mente isso, assim, de que precisa ficar atento mesmo para ver se não surgiu uma vacina nova, levar. Às vezes, quem me conhece sabe que eu fico louca quando esquece a carteirinha de vacinação na consulta, porque é muito importante. Os pais não precisam saber de tudo, né? É responsabilidade do pediatra e dos pais, mas da gente olhar, de saber se tem uma atrasada, se tem uma novidade aí, por exemplo, do HPV para os meninos, que agora, depois eu vou falar também, mas tenho avisado sempre os pais. Então, assim, sempre tenho em mãos a carteirinha. Às vezes acontece de ter perdido, não percam, porque dá uma trabalheira boa depois de correr atrás das vacinas, tá bom? Vamos lá, então, assim, acho que um assunto que está bastante em voga é realmente essas mudanças de 2017, que eu quero falar, eu quero atentar vocês. Então, aproveitando o gancho dessa mudança, é a vacina do HPV. Então, a vacina do HPV, até então, ela era liberada só para meninas de 9 a 13 anos. São 2 doses, né, com intervalo de 6 meses. E aí, esse ano a gente teve 2 mudanças. Uma que agora os meninos vão receber também. Então, meninos de 12 e 13 anos, para ir para o posto para vacinar. Tá? A programação é que até 2020 também fique a mesma, amplie não seja só 12 e 13 anos, a gente vai começar a ampliar aos poucos. E a outra mudança foi das meninas, que até eram os 13 anos, agora até os 14. Então, aproveitar, para quem esqueceu, para quem perdeu, tem mais um aninho aí das meninas de tomarem. Eu sempre falo para os pais que é importante, então, como é um intervalo de 9 a 14 anos agora, às vezes os pais tendem a postergar um pouco essa vacina. E assim, gente, quanto antes tomar,
viram que a defesa, né, a imunidade que se ganha quanto antes tomando é maior se você demora para tomar essa vacina. Então, assim, fez 9 anos, já leva para vacinar, tá? É uma vacina que alguns pais têm um pouco de receio de dar, teve algumas notícias em relação, mas uma vacina que previne contra câncer de colo de útero, câncer de boca, de garganta, verrugas genitais. Então, assim, uma vacina incrivelmente que vai mudar bastante a taxa de transmissão e de câncer mesmo, que é uma incidência muito grande, tá? Então, essa foi uma das mudanças. A outra mudança foi do calendário, assim, que, de novo, eles estão tentando aumentar as crianças que perderam a oportunidade ou que não foram vacinadas. Então, a vacina de meningite do tipo C, a meningocócica C, agora também para adolescentes, né, menina de 12 a 13 anos. Então, quem não teve a oportunidade de tomar pode receber essa vacina e quem tomou pode receber a dose de reforço. É uma vacina incrível, né? A meningite é uma doença grave e então aproveitem essa oportunidade também. A hepatite A, que a gente tinha no calendário vacinal até os 2 anos, agora também postergaram até os 4 anos, né, 5 anos, assim, antes de completar 5 anos tem que tomar também, então aproveitem para receber. E a gente teve uma mudançazinha aí só no calendário de que ao invés de dar com 1 ano, vai dar com 15 meses. O que acontece, né? Às vezes os pais, eles falam, ai, mas é muita vacina, muita coisa, muito junto. A gente tenta, ao máximo, concentrar a maioria das vacinas nos primeiros meses. Por quê? Porque o sistema de defesa da criança, ele tá muito fraco ainda. Na gestação, a mãe passa um pouco pro filho, os anticorpos, a criança ela nasce com uma proteção, mas não é uma proteção realmente eficaz. Mesmo você tá mamando no seio, tá? Então, às vezes, os pais falam, mas tudo bem, tá? Ele tá só aleitamento materno exclusivo, eu não saio de casa de jeito nenhum, eu não deixo ninguém chegar perto. Mesmo assim, tem que tomar, independente, por conta disso. O sistema imune da criança ele é muito fraquinho. Depois, ao longo do tempo, ele vai começar a se expor e vai desenvolver. Então, por isso que nos primeiros meses, quase todo mês, a gente tem vacina para dar. Então, para dar uma aliviada, eles tiveram essas mudanças no calendário vacinal da hepatite B, por exemplo, da hepatite A, para a gente ter uma tranquilidade aí. Vacina, então, lembrar também agora da campanha de influenza, então vai começar uma campanha muito boa. A gente está com vírus, agora é época de vírus, muita criança ficando resfriada, muita criança ficando gripada, tosse, vírus também, né, tendo diarreia, que é outra vacina do rotavírus, que também vou falar. Então, é uma campanha que a gente tem que ficar atento. Crianças a partir dos 6 meses até os 5 anos, gestantes, tem que vir na campanha, tá? Tomar mesmo, cada ano. Então, também, às vezes fala, mas ano passado já tomei. Não, cada ano muda, que a gente faz um estudo para ver se são os vírus circulando. Existem mutações dos vírus que a gente faz novas vacinas para conseguir, né, proteger ao máximo possível. Então, assim, todo ano a gente toma. Abril, maio, começam as vacinas, aproveitem essa oportunidade. A primeira dose, para quem não, né, os bebezinhos a partir dos 6 meses que nunca tomaram, até os 9 anos, são 2 doses, com intervalo de 1 mês da vacina. Então, tomou uma dose, depois de 30 dias vai tomar outra, tá bom? Depois é só uma, conforme for a campanha. Vamos lá, o que mais? Então, eu queria voltar um pouco nesse ponto, assim, de ser muitas, né? Então, os pais, às vezes, ficam com dó de dar a vacina mesmo, né? Então, por exemplo, com 2 meses, né, a gente nasce, recebe aquela vacina que faz a marquinha, que tem que fazer a marquinha, inclusive, até os 6 meses. Precisa fazer uma bolinha, ficar vermelhinho, qualquer coisa. Então, se você ficar na dúvida se fez ou não a marquinha até os 6 meses, pergunta para o seu pediatra, porque às vezes é muito, muito discreto, mas a gente já considera como marquinha. Se não tiver feito a marquinha, a partir dos 6 meses a gente precisa vacinar de novo, tá bom? A da BCG. Junto no nascimento é feito também a da hepatite B.
E aí lá, com 2 meses, um mês é um mês de descanso, não tem nenhuma vacina, com 2 meses a gente vai ter, que é aquela que os pais morrem de dó, que são 3 picadas mais uma na boca, que é a do rotavírus. Aproveitando o gancho, né, às vezes muitos me perguntam também a diferença do público e do particular. Essa é uma das diferenças. Então, no posto, o que a gente recebe? A gente recebe 3 vacinas. Já no particular, a gente chama das vacinas conjugadas, né? Então, tem uma vacina que ao invés de dar uma injeção a mais, ela está junto com outra. Então, é uma picada a menos. Então, tem uma comodidade nesse sentido, além de ter umas características um pouco diferentes, a do particular. Não sei se, né, quem teve a oportunidade de vacinar nessas dos 2, 4 e 6 meses, que são as mesmas vacinas, ela é uma vacina que ela causa muita dor, ela pode causar febre, a criança fica muito irritada, assim, ela fica incomodada. Então, é uma vacina que tem um pouco uma reatogenicidade alta. Já no particular, ela é que a gente chama de acelular, ela é um pouco mais purificada, então ela não causa tanta reação. Então, essa é uma outra comodidade do particular nessa idade. E a outra diferença é que no posto, uma das vacinas é a pneumo 10 valente. No particular, é a pneumo 13 valente. Então, a gente ganha 3 a mais aí, a proteção a mais para nossas crianças. Então, é uma diferença em relação ao público particular. Muito comum, então, às vezes a criança tem febre, né, ela fica muito irritada, e aí no 4º mês ou na outra vacina, os pais querem dar um remédio antes da vacina, para evitar que a criança tenha essa dor, essa febre. Não é recomendado, tá? Por enquanto, talvez isso mude no futuro, tem surgido algumas coisas aí, mas por enquanto o que a gente recomenda formalmente é para não dar paracetamol, não dar dipirona antes da vacina, tá? Alguns estudos mostraram que existe uma diminuição da produção de anticorpos, da proteção. Então, o que a gente recomenda? Se teve alguma reação, depois, né, se ficar com febre, alguma coisa, depois da vacina, tá bom? Se tiver febre muito alta ou qualquer coisa um pouco diferente, se sentirem que não está dentro do normal, comunique seu médico, seu pediatra, porque tem alguns critérios de reação adversa, de efeito colateral, que a gente faz algumas mudanças. Então, assim, fugiu do normal, de uma febre não muito alta, de uma irritabilidade, um pouco de dor, já é legal comunicar ao pediatra, tá bom? Que talvez nas próximas vacinas a gente faça alguma coisa de diferente. A única exceção à regra é a vacina de meningite tipo B, que só está disponível na rede do particular. É uma vacina, então, a meningite, né, pode ser causada por diversos tipos de bactéria, a gente classifica ela em A, B, C, e aí o do SUS, né, a vacinação pública, ela dá do tipo C. No particular, a gente consegue tomar a vacina do tipo B, e existe uma outra que a gente chama de ACWY, que ela tem também a C, mas ela tem um pouco, né, a W, a Y e a A. Então, ela é um pouco mais completa. O que acontece com a meningite tipo B? Ela é uma vacina que ela tem bastante reação e ela costuma ser bem dolorosa. Então, a gente orienta formalmente para, antes da aplicação, dar sim o paracetamol, tá? Então, você vê que tem várias regrinhas, assim, que é o pediatra que tem que orientar vocês, mas vocês sabendo que é uma boa vacina também, que só existe no particular. Vou falando assim para vocês irem pegando algumas diferenças do público e do particular. Então, é uma vacina que eu sempre recomendo para os pacientes. Ela está disponível a partir dos 2 meses. No calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente orienta a fazer nos 3 meses, né? Então, junto com a meningo C, ou se, melhor ainda, se conseguir a CWY, que também é do particular. Mas é uma ótima vacina e também protege contra a meningite. Então, acho que mais ou menos assim, essas mudanças do público particular. E a vacina também do rotavírus, que é dos 2 e 4 meses, que tem muita polêmica também. Muitos pais, às vezes, chegam bem angustiados no consultório, na dúvida se vai dar, se não vai dar, porque viram na internet, viram no Facebook algumas reações, né, que a gente pode ter. Então, sempre que eu falo, né, a rotavírus, ela previne contra diarreia. E é uma diarreia importante, né? Na maioria dos casos de hospitalização por diarreia é causado por esse vírus, né, que a gente chama de rotavírus. Então, de novo, existe risco de ter, né, um problema intestinal? Existe.
É alto o risco? Não é. Então, a gente vê que de todas as crianças que são vacinadas pelo rotavírus, uma porcentagem muito pequena que acaba tendo essa reação. E uma porcentagem importante tem essa diarreia por rotavírus. Então, na hora de a gente colocar na balança, vale mais a pena a gente dar a vacina. Uma particularidade dela é que a gente não pode perder. Então, assim, se passou de um tempo específico, por exemplo, se perdeu a vacina, quer dar lá com 6 meses, já não pode. Então, ela tem que seguir certinho o calendário. No particular, são 3 doses, aí é um pouco diferente. Mas, assim, a gente lembrar que por isso mesmo que a gente tem que ficar bem atento ao calendário vacinal. Tem algumas vacinas que não deu na época que era para dar, não tem mais oportunidade de dar. Então, assim, fica bem atento mesmo. E... Deixa eu ver outra pergunta. Tá, bom. Outras mães também perguntam, né? Eu sempre falo para os pais, traz o calendário vacinal da criança e aí, às vezes, pergunto para os pais, e o de vocês? Vocês sabem se está em dia? Vocês sabem, por exemplo, se tomaram de febre amarela, né? Que agora a gente está falando, e às vezes os pais não sabem. Então, ficar atento, né? Na vida adulta, a gente mantém nosso calendário, é muito menos frequente, mas tem que ficar tomando. Então, tem algumas vacinas que a gente precisa de reforço. Então, a de tétano, por exemplo, a DT, a DTPA, ela precisa ser feita com uma certa frequência. Então, muito importante vocês, adultos, né, pais, também darem um exemplo. Às vezes vai até vacinar junto com os filhos. E aí, pegando o gancho da febre amarela. Né, vocês devem estar vendo aí as notícias, a gente começou agora com um aumento, o Brasil está com uma localização muito maior de casos de febre amarela e existe a vacina. A partir dos 9 meses ela já está liberada para tomar, mas a que a gente indica é só para quem for para a região de risco. Por enquanto, São Paulo não é uma região que a gente tem orientado a fazer a vacina. Mas caso vocês forem viajar, forem para o interior, até mesmo o interior mais próximo, tem que consultar, existe uma lista, né, que você até pode acessar, mas o posto também tem acesso, para saber se a região que você vai é de risco. Tá? Então, assim, mesmo os adultos, as crianças, a partir dos 9 meses, fiquem atentos nisso. E é importante que 10 dias antes da viagem que você tem que tomar a vacina. Se for assim, vou viajar no dia seguinte, já não é legal. Tem que ser 10 dias antes, para ter garantia que você vai estar protegido. Outra mudança legal que eu falei da DTPA foi a vacina para as gestantes, dessa que protege, que é um ganho que foi da coqueluche. Muitos bebês estavam tendo casos de coqueluche e a gente começou a ter essa movimentação do porquê, né? Porque será que estava tendo muitos casos de hospitalização? E aí, por conta disso, o Ministério ele ampliou, ao invés, antes era uma gestante, quando completasse 27 semanas, ela tomava a vacina. Agora, a gestante já toma com 20 semanas. E, de novo, é igual ao HPV, quanto antes, melhor. Tá? Então, assim, fez 20 semanas, não espera dar o prazo para você se vacinar. Por conta disso, é mais anticorpos que a gente vai passar para o bebê, é mais proteção que vai ter nesse período. Outra coisa que a gente também recomenda é quem for ficar muito em contato com a criança, né? Então, não só a mãe, mas o pai, a avó, às vezes tio, também tomar essa vacina. Tá? É uma vacina que previne, uma vacina boa também. Nesses outros casos, aí seria só no particular, mas para gestante está liberado. Não sei se tem alguma pergunta. Se tiver, eu não vou falando. Vamos lá. O João perguntou como eu agendo a vacina no Doutor Consulta. Então, basicamente, é só ligar, eles vão te informar tudo. Lá tem também as vacinas do particular, tudo. Eles vão orientar como faz, tem alguns preparos. Uma coisa importante também que eu não falei. Às vezes, os pais, a criança, agora, né, por exemplo, é um período que as crianças estão resfriadas, elas estão com tosse, nariz escorrendo, pode ter um pouco de febre. E às vezes os pais, eles ficam com medo de dar vacina, né? Então, ou às vezes vai no posto e o posto também recomenda não dar. Qual que é, assim, a indicação formal, são bem específicas. O que a gente orienta? Talvez, se for pontualmente que a criança está resfriada, alguma coisa, às vezes a gente não sabe se a reação é da vacina ou alguma outra coisa. E a gente recomenda esse atraso, mas
Formalmente, não é, tá? Então, assim, a gente não considera como uma contraindicação, um resfriado, uma coisa mais leve, não vacinar. A gente sempre fala que a gente não pode perder a oportunidade da vacinação, porque a vacinação é muito importante. Então, também, pergunte para o seu pediatra, olha, tá assim, tudo bem ser vacinado? Para a gente ter esse controle e não perder a oportunidade, tá? Agora, também, além desses vírus, a gente tem que lembrar também da vacina de varicela, de catapora, que foi uma mudança legal que fizeram e que tem uma diferença também no público e do particular. No particular, a gente recomenda tomar 2 doses da varicela, porque uma dose só protege bem, mas não protege tanto quanto casos leves. Então, às vezes a criança toma a vacina contra a catapora, né, da varicela, e aí a criança acaba tendo. Ela vai ter numa magnitude muito menor do que se ela não tivesse tomado a vacina, mas ela ainda pode ter. Então, é recomendado, sim, tomar a segunda dose. A segunda dose, quando você toma, previne 90% dos casos. Então, de novo, essa é uma diferença do particular que às vezes vale a pena a gente dar uma dose a mais. Mas o Ministério da Saúde, então, com 1 ano, a gente toma a tríplice viral, né? E depois a quadra, que é que inclui a varicela junto. Então, 12 meses e 15 meses. Tá? Bom, acho que é mais ou menos isso. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida... Peraí. Não? Perguntem para o seu pediatra, perguntem para o pessoal do posto da saúde, que a gente vai orientar, a gente vai ter essas orientações. Vocês viram que, assim, vacina é um tema que ela tem muito... Eu falo que é muito decorebinha, muita coisa que quem vai ajudar vocês mesmo é o pediatra mesmo. Então, confiem nas informações que ele tiver, a parte de vocês é para vocês ficarem sempre atualizados e sempre atentos para saber se está em dia, tá? Seja uma pergunta. Maria, tem uma vacina em falta em todos os lugares que ligam, a hexavalente. Vocês têm essa vacina? Olha, eu confesso que eu, Isabela, eu não sei se tem, eu acredito que tenha no Doutor Consulta, pode ligar lá. Mas é uma vacina que às vezes ela é difícil de achar mesmo, então se tiver... Essa vacina é aquela que eu falei que é uma picada a menos. A gente chama de hexavalente porque a do posto é a pentavalente, então é 5 em uma picada. A do particular são 6. Então, ao invés de da criança tomar uma vacina a mais, ela vai tomar essa hexavalente, ela toma uma a menos. São as mesmas vacinas, a mesma proteção, mas aplicada de um jeito mais confortável, que é uma picada a menos. Tá? Mas liga lá no Doutor Consulta para saber se essa especialmente tem no Doutor Consulta, tá bom? Bom, então é isso. Obrigada para quem viu. E fiquem mesmo atentos aos lives que a gente faz. Normalmente tem novidade aí na área chegando, tem outros centros que a gente está abrindo. E é isso.